pilares, esses 5 fundamentos, são princípios que vão fazer com que você fale bem em público todas as vezes. Adicionado, obviamente, ao treino, porque o sucesso é treino. Então vai lá. Primeiro ponto, você tem que ter naturalidade para falar. Pode acreditar no que eu estou te falando. Você tem que falar de maneira natural. Tem uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, que é assim, ó: não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Então, todas as vezes que você for se comunicar, você tem que ter uma retórica simples, natural, falando com as pessoas, interagindo, engajando, conversando, perguntando. Tem muita gente que fala assim: oi, tudo bem? Bom dia. Olha, nós estamos aqui agora e você vai olhar aqui de acordo com esse slide, de acordo com essa apresentação. A pessoa só está falando para uma outra, não está falando com, não está conversando, não está olhando o olho no olho. Tem um ponto aí muito importante na naturalidade, que assim, tem muita gente que tem dificuldade de olhar no olho, né? Então eu começo a olhar no olho da pessoa, eu desvio porque eu sinto vergonha. Se você olhar aqui, entre o olho e o outro tem esse espaçozinho aqui, né? Que é meio quase que na testa aqui. Se você olhar nesse ponto aqui das pessoas, vai ficar mais fácil. Ela não vai perceber que você não está olhando diretamente no olho dela, mas ela vai notar e ela vai ter a percepção que você está olhando para ela. Então olhar nesse ponto aqui é muito bacana. Então o primeiro ponto, você tem que falar com naturalidade. Primeira vez que eu dei aula na faculdade era uma sexta-feira à noite. E aí eu tava muito nervoso, muito. E aí eu cheguei na faculdade, eu tinha 25 anos, e eu falei assim: olha gente, eu tô muito nervoso. Mais alguém aqui fica nervoso ao falar em público? E aí os alunos levantaram a mão. Aquela naturalidade foi muito boa, foi muito importante para mim, porque quebrou o gelo. E eu lembro que eu falei assim também: olha, como é sexta-feira à noite, se pelo menos a metade da turma ficar até o final da aula, porque o bar tá ali do lado, porque você quer sair, de repente você quer ir para sua casa, eu já vou estar muito satisfeito. E ao final, ninguém saiu e eu fui aplaudido por conta dessa naturalidade. Então, primeiro ponto, seja natural. Pode confiar em mim. Não seja duro, não seja rígido, não precisa ficar tenso. Naturalidade é o primeiro ponto. Segundo ponto que é muito importante, a gente tem medo de falar aquilo que a gente não domina. Então o segundo ponto é dominar o conteúdo. Você tem que falar sobre o que você domina. Porque as pessoas, eu tenho medo de falar em público. Todas as vezes que eu tô conversando com alguém, tô dando treino, tô dando mentoria, tô dando uma palestra, eu pergunto assim: quem é que tem medo de falar em público? Aí uma turma levanta. Aí eu falo assim: eu sei porque você tem medo de falar em público. Você tem medo de falar em público porque você não treina. Porque quando você treinar, você não vai ter medo de falar em público. E aí uma coisa muito importante é quando você for treinar para falar algo em público, que seja algo que você domina. O conteúdo é muito importante para você. Então se exponha sempre, isso vai te ajudar, mas comece naquilo que você domina. Fale o assunto que você domina, porque mesmo nervoso e mesmo nervosa, você ainda continua dominando o assunto. Agora imagina o seguinte: você está nervoso, você tá nervosa e você não domina o assunto. Aí é uma lambança total. Portanto, domine o conteúdo daquilo que você entende. Pega evidência, pega artigo, pega trabalho, pega pesquisa, pega as coisas que você realmente olhou, observou, faz as suas análises e ali naquele ponto específico, no assunto específico, independente se você vai estar nervoso ou nervosa, você domina o que você faz, não como você está falando. Portanto, tem uma frase do Osho, né? Nós temos medo de tudo aquilo que a gente desconhece. Se você conhece, o medo vai saindo, porque o assunto, ele faz parte do teu dia a dia. Então, o segundo ponto é conteúdo. Terceiro ponto é timing. Timing é uma coisa muito importante quando você fala, mas é uma coisa que é difícil de explicar. É só, vamos dizer assim, a prática que vai te mostrar. Mas tem horas que você tem que ouvir. Tem horas que você tem que falar. Tem horas que você tem que falar mais rápido. Tem horas que você tem que falar mais lento. Então esse time de volume da tua voz, da velocidade das palavras que você coloca, da tua expressão corporal, da tua linguagem corporal é muito importante. Mas sobretudo quando algumas pessoas interrompem você. Uma pessoa que fala bem em público, ela consegue ser interrompida, fazer uma intervenção e voltar de onde ela parou. Por quê? Porque ela não perde uma tal de linha mestra. A linha mestra é simplesmente você ter claro onde você quer chegar. Bons comunicadores, eles partem do princípio: onde que eu quero chegar? Ao final da minha apresentação, ao final do meu verso, ao final da minha abordagem, o que eu quero setar na mente das pessoas?
E aí você não vai se perder. Porque tem gente que pergunta, posso fazer uma pergunta pra você? Aí algumas pessoas falam, não, eu te respondo no final. E tem gente, tá bom. E aí não responde no final. Tem outras que falam, posso explicar tudo e depois você realmente me pergunta? Essas pessoas que falam desse jeito, elas se confundem, elas se atrapalham por dois motivos, na minha opinião. Primeiro, porque elas não têm uma linha mestra. E segundo, porque elas estão mais preocupadas em transmitir um conteúdo. Elas não querem falar com as pessoas. Elas querem falar para as pessoas. Então, olha, eu vou te falar tudo que tá aqui. E depois que tudo que tiver aqui, você me pergunta. Os caras que falam bem, eles vão falar o seguinte, olha, apresentações poderosas, eu vou fazer um bate-papo sobre esse assunto, se você quiser me interromper, a gente vai ficar conversando, isso é muito importante, porque a gente vai interagir. Mas na cabeça desse comunicador, ele sabe, no final, eu quero que ele tenha isso claro, que é minha linha mestra. Então o timing, então uma hora que você tem que ouvir, uma hora você tem que falar, uma hora você tem que acelerar, uma hora você tem que fazer pausa. Se você realmente quer que as pessoas reflitam, você faz uma pergunta, então você tem que esperar. Quantas vezes eu já fui num evento, ou quantas vezes eu já fui num seminário, que o comunicador fala assim, por exemplo, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que as pessoas estão pensando com esse viés, com esse erro cognitivo? Vocês não acham que é por causa disso? Poxa, não deu nem tempo da pessoa parar para pensar. Ela não teve o timing. Você não acha que tal? Isso não é uma pergunta, isso é uma pergunta afirmando. Você não acha? Não, pode ser que eu não ache. É melhor perguntar assim, qual a sua opinião frente a tal situação ou tal circunstância? Aí o cara, não sei, pensa. Isso é timing. É isso que faz a comunicação ela ficar boa. Porque tem um quarto ponto aí agora que eu vou falar pra você, que se chama audiência. Numa comunicação você precisa se concentrar na audiência. Se você vai num lugar e a pessoa tá falando e o outro, a audiência, tá olhando no celular, a culpa não é da pessoa que tá olhando no celular. A culpa porque tem que ter culpado nessa história, né? Tem que ter culpado e responsável nessa história. A culpa é da comunicação que está falha. Talvez o conteúdo seja importante, talvez o assunto seja pertinente, mas a forma como ele é passado gera desinteresse na audiência. Tá meio chato, esse slide tá meio escuro, esse palestrante ou essa comunicadora tá falando de um jeito estranho, ou tá falando com gíria, ou tá falando baixo, ou tá falando difícil, ou tá falando lento, mas até queria saber sobre esse assunto, mas não tá dando. Quantas vezes você já não foi num evento? Vai ter um assunto sobre sobre cardiologia, sobre hormônio, sobre emagrecimento, sobre educação financeira, sobre crença, sobre educação, sobre pedagogia, sobre psicologia. Eu tô indo atrás desse assunto. Aí chega lá um assunto e você fala, nossa, palestra ruim. É a palestra que foi ruim, não o conteúdo que foi ruim. Portanto, a audiência é muito importante. Você está atento à audiência. Se a audiência não está prestando atenção, é porque a forma como você está falando não está bacana. E neste momento, aquela frase do Aristóteles, ela é ainda mais forte ainda. Não é falar para as pessoas, é falar com as pessoas. Então, quarto ponto é audiência. E quinto ponto, não adianta, linguagem verbal, linguagem não verbal. Se você tá coçando a cabeça na hora que você responde, você tá com dúvida, se você tá com os ombros, rodados para dentro, essa rotação interna do ombro, aí você vai falar, eu tô meio tímido. Se você tá com a unha, você tá ansioso. Se você fica andando para lá e para cá, sabe aqueles palestras que ficam andando para lá e para cá rápido, olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo, aquelas palestras, aquela comunicação que você realmente olha para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, você não tá gerando esse contato visual, ou a pessoa tá olhando para cá. A comunicação verbal e não verbal é muito importante. As evidências científicas já mostraram que a nossa comunicação é muito maior quando a gente move o nosso corpo, como que a gente se expressa, do que a gente fala. Primeiro, o que a gente fala representa muito menos do como a gente fala, que representa menos da nossa linguagem não verbal, que é o nosso corpo. Então a tua roupa, então o teu cabelo, a tua postura, ou a forma como você anda pelo ambiente, isso mostra ou segurança ou insegurança. Isso mostra força, isso mostra fraqueza. E toda essa comunicação, ela faz parte de falar bem público. Então é o seguinte, todos esses pontos que eu falei para você, eu falei sobre naturalidade, eu falei sobre conteúdo, eu falei sobre timing, eu falei sobre audiência, eu falei sobre linguagem verbal e não verbal. Todos esses pontos vão fazer, ou melhor, são capazes, tá? Eles não vão fazer nada por você, mas eles são capazes de te transformar
num grande orador e comunicador. E o que você tem que fazer? Treinar. Minha dica para você é que você treine todos os dias, que todas as oportunidades que você tiver de expressar alguma coisa, você utilize, você use. Treinar. Minha dica para você é que você treine todos os dias, que todas as oportunidades que você tiver de expressar alguma coisa, você utilize, você use.